Mais de um século atrás, o corpo de Razy Drew, uma jovem muito bonita de 20 anos, foi encontrado no dia 11 de julho de 1908, flutuando em um lago. Mas o que será que aconteceu? Será que foi descoberto o paradeiro do assassino? Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O caso de hoje é rodeado de mistérios. É um caso quase esquecido, então foi muito difícil encontrar as informações e trazer aqui no canal para vocês. E hoje é a nossa abertura da semana investigativa, ou seja, vai rolar vídeos de segunda a sexta-feira nessa semana. Então, se você gosta de vídeos como esse, de casos criminais, já deixa seu like aqui no vídeo que vai me ajudar muito na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar aqui na descrição a playlist do Investigação em Série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Hazel Irene Drew nasceu no dia 3 de junho de 1888 em Postequill, cidade de Nova York. Ela é filha de John Drew e Julia Taylor Drew e tinha 5 irmãos mais novos chamados Carrie, William, Emma, Emery, que faleceu ainda criança, e Thomas, que também faleceu ainda muito jovem. A família era muito humilde e Hazel começou a trabalhar como empregada doméstica desde os 14 anos de idade. Ela era considerada uma jovem muito bonita, de lindos cabelos loiros, bondosa, de bons hábitos. Chamava a atenção de muitos por conta da sua beleza, atraindo olhares por onde passava, e tinha muitos amigos que a respeitavam. Ela chegou a trabalhar como empregada doméstica para as famílias mais importantes da cidade. Foi devido à fama dela de ser uma moça decente, de boa família, responsável e dedicada. O mistério envolvendo esse caso começou no dia 3 de julho, às 11 horas da manhã, quando Hazel procurou a sua costureira, que a conhecia desde criança, e pediu que ela lhe fizesse uma camisa especial para a viagem que ela faria no fim de semana para o Lago George. Ao Hazel, ela disse à costureira que pagaria o valor à vista dessa camisa, pois ela tinha dinheiro suficiente. Lógico que mais tarde isso causou uma certa estranheza, pois a Hazel, como eu falei para vocês, veio de uma família muito humilde e ela teve que começar a trabalhar desde cedo para ajudar em casa. Então, como ela poderia ter pago em uma camisa tão caro? Lógico que a costureira fez e entregou para ela. A única pessoa que sabia, além da costureira, que ela ia para esse lago George era amiga dela, Carrie Weaver. Um fato curioso é que a Hazel nunca fez essa viagem para esse lago George como ela havia falado. Lógico, ela planejou sim essa viagem durante um mês, só que alguma coisa aconteceu e ela desistiu dessa viagem. Como ela desistiu de sua viagem, ela acabou indo passar o fim de semana com a sua tia Minnie Taylor e seus primos, onde todos disseram que ela estava muito animada com esse passeio. Então, após voltar do fim de semana com a sua tia, Hazel largou o emprego dela na Pauli Avenue, onde ela trabalhava para um professor chamado Edward e sua esposa. Testemunhas alegam que ela desistiu desse emprego após a Carrie, a mulher do professor, pedir gentilmente para que ela lavasse a roupa. Só que isso é algo que ela faria de costume, então é algo muito estranho, porque ela tinha um bom relacionamento com seus patrões. Então, Hazel deixou a residência deles por volta das 10 horas da manhã, arrumou as suas coisas e disse à sua tia que ela estava indo visitar alguns amigos. Só que esses amigos foram interrogados e eles disseram que naquele dia não estavam esperando por ela. Então isso é lógico que é muito estranho, né? Naquela manhã, por volta das 11h30, Hazel foi vista conversando com uma amiga chamada Mary Robinson na Union Station em Troy, onde elas se falaram rapidamente e em depoimento, Mary disse que a Hazel estava com uma mala e parecia estar esperando por alguém. Então Mary perguntou para onde ela estava indo e a Hazel respondeu, por rio abaixo. A Mary achou essa resposta muito vaga e respondeu onde seria exatamente esse lugar. E a Hazel respondeu, talvez até Nova York. Então ela se despediu da amiga, comprou um bilhete de trem, que na época era o trem local de Albany, que ele descia o rio fazendo todas as paradas pela cidade. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas,
porque a Razor ela foi vista por volta da 1h15 da tarde naquela mesma estação de trem, indicando talvez que a pessoa que ela estava esperando não apareceu. Então ela fez o caminho de volta para a estação. Ela pegou o trem. E até hoje ainda é um mistério se ela estava esperando alguém realmente ou então do porquê que ela pegou o trem, fez todas as paradas e depois de 2 horas ela voltou para o mesmo local. Um outro detalhe curioso é que quando ela foi vista às 1h15 da tarde, ela já estava sem mala. Essa mala foi despachada e enviada para os pais da Razor. Quando eles receberam a mala e abriram, tinha roupas íntimas dela. Uma escova de dente, uma camisola, um pente, um medalhão em forma de coração, um lenço e um recorte de jornal onde dizia que o professor para o qual ela trabalhava havia partido para o Tennessee no dia 7 de outubro de 1907 e ele passaria todo o inverno por lá. E o grande mistério continua sobre a dúvida de onde a Razor passou a noite no dia 6 de julho. A Razor foi vista pela última vez no dia 7 de julho e, segundo a autópsia, ela foi assassinada nesse dia. Era por volta das 3 da tarde quando um senhor chamado Peter, que era um fazendeiro que vivia perto do lago Snarders, disse que ao sair de casa para embarcar em uma estação ferroviária, viu uma jovem de mais ou menos 20 anos de idade que chamou muito a sua atenção. E após ele ver algumas fotos, ele disse ter certeza que era ela, a Razor. E ele disse que ela estava acompanhada de um homem alto que não tirava os olhos dela e ela estava com um chapéu de palha preto. Na noite do dia 7 de julho, 2 homens chamados Frank Smith e Rudolph Dordeman avistaram a Razor enquanto eles estavam dirigindo a sua carroça em direção à cidade. Quando passaram por ela, eles acenaram e eles continuaram o caminho deles. E Frank, ele afirmou que a Razor estava com um chapéu de palha preto. A estrada a qual eles se encontravam levava até o lago Chios. E depois de alguns dias, exatamente no dia 11 de julho, Frank ajudou a tirar um corpo que estava no lago e ele reconheceu imediatamente que era a Razor devido às roupas que ela estava usando. A Razor ela foi encontrada morta com a camisa que ela comprou daquela costureira que eu falei para vocês no início do caso. O seu corpo foi encontrado flutuando no lago, ela foi brutalmente morta com um golpe na nuca, o que lhe causou um traumatismo. Seu rosto estava deformado, a sua cabeça amassada por golpes repetitivos e as roupas destruídas. O caso de Razor Drew foi conduzido na época por um detetive chamado Duncan Kay. Então, por todo o conhecimento dele, ele tentou juntar as pistas que levassem até o assassino dela. Este caso era muito confuso e naquela época não tinha os avanços tecnológicos que hoje em dia nós temos. Então, para a investigação, era muito difícil e ele teve muita dificuldade para conseguir encontrar alguma pista que levasse ao assassino. Antes dele examinarem o corpo, sair a autópsia que eu falei para vocês, a polícia achava que tinha sido suicídio pelo fato da Razor ter deixado o emprego um dia antes. Após os resultados, foi descoberta que a real causa da morte dela foi uma pancada na parte de trás da cabeça, com um objeto que foi dado como desconhecido, mostrando assim que uma segunda pessoa teria feito isso com ela. Então o caso de Razor passou de suicídio para uma investigação de assassinato. Dando início então às investigações, a polícia começou a se aprofundar dentro da vida da Razor. Eles descobriram sim que ela era uma pessoa bondosa, virtuosa, só que ela escondia alguns segredos. E um dos fatos que chamaram a atenção da polícia é que ela vivia uma vida além das condições financeiras que ela podia ter. Ela fazia viagens constantemente para lugares como Boston e ela tinha roupas que era considerada de luxo. Uma das amigas dela, durante um interrogatório, disse que a Razor passava algumas noites em barcos de primeira classe. E ela também gastava dinheiro em restaurantes chiques. E essa amiga dela achava que era um amigo bacana, um amigo que gostava muito dela e que pagava tudo isso pra ela. Uma outra coisa que a amiga de Razor disse é que nunca viu ela com homem nenhum, com nenhum namorado e nem mesmo amizade com homens. Mas algo muito estranho aconteceu logo após seu assassinato. A polícia deu uma analisada nos pertences dela e encontraram uma mala cheia de cartas de admiradores secretos. Lá também tinha cartões postais que nunca foram rastreados, pois eles estavam sempre assinados com iniciais.
E uma das iniciais mais utilizadas era de um senhor chamado C. Nos interrogatórios, os amigos de Raisie disseram que ela era muito honesta. Só que depois da morte dela, apareceram várias testemunhas dizendo que viram ela juntamente com a sua tia, a Minnie, em automóveis e carruagens com vários homens. Só que quando foi interrogada, a sua tia Minnie não quis dizer quem eram aqueles homens. Com o passar dos dias, vários suspeitos foram interrogados e entre eles estava o tio de Raisie. O nome dele era William Taylor. Ele estava recentemente viúvo e com indícios de tentativa de suicídio. Ele morava próximo ao Lago Tios, onde o corpo de Raisie foi encontrado e a polícia acreditava que a Raisie naquele dia estava indo para a casa do tio, porque ela sempre fazia visitas para ele. Em um momento muito importante na vida da Raisie foi durante o inverno de 1907 até o início de 1908, onde ela ficou na casa do tio durante um mês e ela disse que estava doente e sendo cuidada. Só que nenhum médico foi chamado naquele local naquela época. Então, foi levantado algumas histórias dizendo que ela não estava se recuperando de uma doença, e sim de um aborto. E o tempo que Raisie ficou na casa do tio, ela conversava, ela se correspondia com uma mulher chamada Nina Jones. E o mais estranho disso tudo é que quando ela soube do falecimento da Raisie, ela entrou em contato com a tia dela, a Minnie, e pediu para que ela queimasse todas as cartas que as duas trocaram. E por fim, muitos diziam que na época da sua morte, ela estava nos primeiros estágios de gravidez. Então seria algo normal ela voltar para a mesma casa que a acolheu durante o primeiro aborto. Nós podemos olhar para esse caso e pensar que existem muitas coisas ridículas, porque comer fora em lugares luxuosos, ou então comprar roupas caras, porque hoje em dia a gente pensa da seguinte forma: poxa, é o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser. Mas gente, nós estamos falando de mais de um século atrás. Naquela época, a mulher tinha que seguir regras impostas pela sociedade. Então, engravidar antes do casamento era errado, tinha que ser uma boa moça de família, ser bondosa, respeitosa, não se envolver com homens. Então, nós não podemos olhar de forma errada essas análises, porque eles estavam olhando com os olhos daquela época. Uma coisa que eu posso dizer a vocês é que mesmo com o passar dos anos, sempre vão encontrar algo que a vítima fez errado, ou então algo que fez a vítima ser assassinada. Vocês acreditam mesmo que ela levava essa vida que muitos estavam achando? Pode ser que sim, porque é uma possibilidade. Mas ao longo do tempo que eu faço pesquisa sobre casos criminais, eu vejo que procuram algo para justificar o crime. Eu fiz uma análise sobre o caso e muitas das informações são boatos. Um exemplo claro disso é o aborto. Só porque ela ficou um mês na casa do tio, acharam que ela estava passando por isso, que ela tinha abortado. Mas isso não é certeza. Tudo isso que eu falei pra vocês interfere muito para encontrar o culpado, o assassino dela. A única coisa que isso ajuda é diminuir a imagem da vítima. Então, segundo o suspeito desse caso, é um fazendeiro de 17 anos chamado Frank Smith e seu amigo Rudolph Dordeman. Porque foram os dois que viram Raisie pela última vez perto do lago e depois de 4 dias, Frank ajudou a retirar o corpo de Raisie do lago. O terceiro suspeito foram 2 homens, onde um casal viu eles passando bem na hora que aconteceu o assassinato de Raisie. Um estava esperando na carruagem e o outro estava no meio dos arbustos como se quisesse procurar ou estava esperando alguma coisa. Mais tarde, consideraram outro suspeito, um homem que pediu a Raisie em casamento. E também foi considerado suspeito um condutor de trem que possivelmente namorou ela em segredo e também um milionário chamado Henry Kemorth. Algumas pessoas diziam que a Raisie teve um relacionamento com esse homem, com esse milionário. Já que eles não tinham prova, todas essas pessoas foram inocentadas. E no final de todas as investigações e mistérios e todas as pistas que os investigadores conseguiram durante o tempo, não levaram a nenhum acusado e ninguém jamais foi preso. Então o assassinato de Raisie Drew permanece sem solução até hoje. O criador da série, Mark Frost, passava os verões quando criança em Sandy Lake, ouvindo as histórias de sua avó sobre um fantasma que assombrava a floresta. Quando cresceu, ele resolveu levar a investigação para a televisão. Então ele se juntou com David Lynch e juntos criaram Twin Peaks, série de terror dos anos de 1990, baseado no assassinato em Sandy Lake. E Raisie Drew acabou se transformando em Laura Palmer, e aparentemente inocente estudante do ensino médio cuja morte dá início à série de TV.
E segundo a revista eletrônica Rolling Stone, depois de 30 anos da estreia da temporada original de Twin Peaks, a história ganhará um novo lado. Em novo livro intitulado Loira, Linda e Morta, o assassinato misterioso que inspirou Twin Peaks, a história negligenciada de Razor Drew será explorada aos limites. Depois, o livro ainda ganhará um documentário. A produtora da obra revelou que investigará os segredos, corrupção que a comunidade de uma cidade pequena tentou manter escondida. Os lançamentos estão previstos para esse ano de 2021. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um caso muito antigo e também foi muito difícil trazer as informações para vocês. Foi muito picado nos sites, mas eu consegui trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, vai me ajudar muito na divulgação. E se inscreva no canal, por favor. E até o próximo vídeo. Até mais, investigadores!